Beleza? Sejam bem-vindos para mais uma live. A gente está iniciando aqui a terceira e última live do dia, né? Dessa semana aqui que eu estou aqui. Aí, destravou, voltei. Então, eu estou fazendo live todos os dias porque o meu objetivo é colocar na sua cabeça esse plano de que 2023 vai ser o ano do inglês, vai ser o ano que você vai dedicar a ficar fluente no idioma mais importante falado do mundo. Por isso que eu estou aqui fazendo live todos os dias, 3 vezes ao dia. Essa já é a terceira e última live do dia, certo? E agora nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o tempo. Você que diz que não tem tempo de aprender, de estudar inglês. Então eu vou dizer para você o que você precisa fazer, né? E qual é a realidade. A realidade não é que você não tem tempo, né? Uma outra coisa. Eu vou revelar para você aqui durante a live. Mas antes de eu começar, você sabe, né? Eu preciso dos likes. Eu sou alimentado, eu sou movido por likes. Então, quanto mais likes vocês derem na live, mais feliz eu vou ficar e melhor será a live que eu vou fazer, certo? Então aperta várias vezes no botãozinho, não tem limite. Você apertando o botãozinho, você me ajuda a divulgar essa live para mais pessoas, né? Ultimamente, né, como eu tô fazendo live todos os dias, tem muita gente nova chegando aqui, muita gente nova descobrindo o perfil e acompanhando as lives aqui com a gente, beleza? Então vamos lá, deixa eu ver só se tem alguém que estava aqui nas outras lives, né? Ou se temos um público completamente novo. Deixa eu ver. Hoje, agora nessa live da noite só temos pessoas novas, né? O pessoal que está assistindo todas as outras lives não está aqui. A Paty chegou agora. Então vamos lá, eu vou falar sobre o tempo, né? As pessoas dizem que não tem tempo de aprender inglês, né? Só que essa afirmação, ela não é verdadeira, né? Na verdade, quando você fala não só do inglês, quando você fala que você não tem tempo de alguma coisa, isso não é verdade. Por quê? Porque tempo, todos nós temos o mesmo tempo, né? Nós temos, por exemplo, diferentes níveis de inteligência, né? Tem gente que é mais inteligente, tem gente que é menos inteligente do que eu. Tem pessoas que têm mais beleza, tem gente que é mais bonito e tem gente que é mais feio que eu. Tem gente que tem mais dinheiro e tem gente que tem menos dinheiro do que eu. Mas se tem uma coisa que todo ser humano tem por igual é tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas durante o dia, né? Então, essa afirmação de que você não tem tempo para aprender inglês não é verdadeira. Então, o que acontece? Na verdade, é que o inglês não é a sua prioridade, né? É o que eu falei lá na primeira live que a gente fez na segunda-feira, né? Que eu falei sobre priorizar o inglês. Então, quando a gente fala que não tem tempo, na verdade isso é só mais uma faceta do não priorizar o inglês, né? Se você prioriza, por exemplo, vamos pensar para as coisas pelas quais você as quais você tem tempo, né? Você tem tempo de trabalhar, né? Todo mundo precisa trabalhar, então o trabalho é a sua prioridade. Você tem tempo, sei lá, de ver a sua família, né? Então a sua família é a sua prioridade. Você tem tempo de assistir televisão, assistir Netflix, né? A Netflix é a sua prioridade. Mas, como você tem todas essas prioridades, todas essas outras coisas que você faz, acaba não te sobrando tempo para você estudar inglês, né? Então, na verdade é isso. A gente precisa, em primeiro lugar, ser sinceros com nós mesmos, né? Então, a gente precisa dizer, o inglês não era a minha prioridade até hoje. Por isso que eu sempre dizia não ter tempo para ele. A partir de agora, a história muda. A partir de agora, o inglês vai se tornar uma das minhas prioridades e agora sim eu vou começar a aprender, certo? Lembrando, 2023 é o ano que você vai ficar fluente. Agora é a hora, né? Você não pode aceitar 2024, 2025. Não, agora é a hora. Então você precisa priorizar o inglês e aí você vai passar a ter tempo, né? E é óbvio, se antes você não priorizava e aí não te sobrava tempo, é porque você tinha outras atividades. Agora você vai precisar rever as suas atividades e você vai precisar sacrificar coisas, né? Então pode ser, vamos pensar, por exemplo, no caso da faculdade, né? Todo mundo dedica tempo para uma faculdade. A gente fica 4 anos numa faculdade, estudando 5, 6 horas por dia, esse é só o tempo que a gente está em sala de aula, né? Fora o tempo que a gente dedica fora disso para realmente estudar, para fazer os trabalhos. Então você compromete 4 anos da sua vida para dedicar para uma mesma atividade, que é completar o seu ensino superior. Porém, quando a gente vai aprender inglês, o pessoal mesmo que não tem a mesma prioridade, né? Meio que, sei lá, acha que vai ser diferente, acha que vai ter que
vai conseguir conciliar o inglês com 1001 atividades, vai conseguir aprender inglês só estudando uma horinha, só o horário da aula, né, sem estudar nada fora isso. E não é assim que a coisa funciona. A mesma prioridade que você dá para a faculdade, você precisa dar para o inglês, né? A mesma prioridade que você dá para o seu trabalho, você precisa dar para o inglês. Caso contrário, você não vai conseguir. Você não vai conseguir achar esse tempo, né? Você não vai conseguir ter tempo de estudar e de ver os resultados aparecendo, certo? Então faz uma lista das coisas, das atividades que você acaba perdendo tempo, né? Então, por exemplo, assistir Netflix é importante? Assistir Netflix, assim, eu digo para falar inglês, né? Você pode dizer, não, mas eu assisto Netflix, eu assisto as coisas com áudio em inglês e com a legenda em português eu estou estudando. Não, sinceramente, você não está, né? Eu já falei aqui no outro dia que estudar o filme é diferente de assistir o filme, né? E provavelmente vocês assistem as coisas na Netflix, não estudam, né? Não pausa, faz análise, como eu ensinei a fazer aqui. Então a Netflix é uma coisa que você vai precisar se controlar, porque consome muito do seu tempo, come muito da sua energia, né? Outra coisa também, vamos pensar aqui. Me ajudem aí, coloquem aí nos comentários o que mais a gente tem. O Instagram é uma grande distração, né? Eu não sei se vocês sabem, tem uma função no Instagram que você consegue ver quantas horas você passa no Instagram por dia, né? Quantas horas ou quantos minutos. Então você consegue ver essa função. Depois, por curiosidade, entrem lá e deem uma olhada. Vejam quanto tempo vocês passam no Instagram diariamente. Quantos minutos, quiçá quantas horas vocês passam diariamente no Instagram, né? Será que você está fazendo coisas que realmente são úteis, estão te acrescentando na sua vida, né? Então, por exemplo, eu trabalho com o Instagram, eu estou aqui fazendo essa live para vocês, mas eu preciso me controlar muito para não perder tempo, porque lógico, é divertido, né? Eu entendo, você que fica bastante tempo no Instagram, eu entendo você. É divertido, principalmente eu gosto de ficar vendo os vídeos engraçados, né? E aí você fica vendo lá, quando você vê já passou o tempo, né? O TikTok, então, nem se fala. É o pior aplicativo para você perder tempo, você ficar horas ali vendo as coisas. Então, qual é a solução? Eu parei de seguir as pessoas, né? Se você for ver no meu perfil, eu sigo atualmente 51 pessoas, né? Então eu tenho 100 mil pessoas que me seguem, mas eu só sigo 51 pessoas. Por quê? Porque eu só sigo pessoas que são essenciais para o meu trabalho, né? O Instagram é meu trabalho, eu tô aqui para ensinar inglês para vocês, né? Eu não tô aqui para me distrair com um videozinho engraçado, vendo foto dos outros, eu não estou aqui para isso, né? Eu não sigo, para você ter uma ideia, eu não sigo nem as pessoas da minha família. A única pessoa da minha família que eu sigo é minha esposa, porque senão aí eu vou ter um grande problema aqui em casa, né? Mas fora isso, eu não sigo ninguém, eu não sigo meu pai, não sigo minha mãe, não sigo meu irmão, eu não sigo ninguém aqui no Instagram. Por quê? São distrações desnecessárias, né? Se eu quiser saber da minha família, eu passo tempo com eles, eu não vou ficar vendo na internet, né? Então eu não sigo absolutamente ninguém. Se você analisar, as pessoas que eu sigo lá, 51 pessoas, são todas pessoas que têm alguma coisa a ver com o meu trabalho, né? Eu não sigo os meus alunos, por exemplo, não porque eu não gosto deles, eu gosto muito dos meus alunos, mas acaba me distraindo, né? E a minha prioridade é outra, a minha prioridade é ter mais tempo para produzir mais conteúdo para vocês, né? Se eu ficar vendo o conteúdo que as outras pessoas postam, eu não conseguiria fazer 3 lives por dia aqui, né? E eu faço lives que duram aí de 35, 40 minutos até 1 hora, né? Então é um bom tempo que eu preciso dedicar. Então, se você for ver, eu estou fazendo 3 horas de live por dia. É uma coisa que me consome tempo, então eu não posso perder tempo com outras coisas. Façam essa atividade. Entrem lá na configuração no Instagram, vejam quantas horas, quantos minutos vocês perdem por dia no Instagram, e aí façam uma análise. Será que eu preciso seguir todos esses perfis que eu sigo, né? Será que eu não posso deixar de seguir algumas pessoas? Será que essas pessoas estão me adicionando coisas, né? Porque o tempo é escasso, né? O tempo é uma coisa que você não consegue comprar mais tempo, né? Seja você rico ou você pobre, você tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas que todo mundo na face da Terra, né? A Paty está falando, estudo todos os dias no YouTube e Instagram, que siga os professores de inglês. Então, maravilha, você está seguindo as pessoas certas, né? Então, se você está querendo aprender inglês, você precisa seguir quem fala sobre inglês, quem ensina inglês, né? Fora isso, para de seguir as pessoas. Você não precisa seguir sua família, né? Sua família é sua família, você está com eles o tempo inteiro, né? Mas fora isso, você não precisa estar seguindo eles na internet. As postagens acabam nos distraindo, né? O que mais? Também, para você ter uma noção de quanto tempo você tem disponível para as coisas, é importante você metrificar, né?
tudo que você não anota, você não controla, né? Então eu sempre insisto aqui, eu sempre bato nessa tecla da agenda. Vocês precisam ter uma agenda, vocês precisam ter uma programação diária, onde você escreve a hora que você faz as coisas, né? Então eu trabalho de tal hora a tal hora, depois eu estudo inglês de tal a tal horário, de manhã eu limpo a casa de tal a tal horário. Você precisa ter controle. Só tendo controle, anotando, né, os horários, é que você tem noção do que você pode tirar, o que você pode acrescentar na sua rotina, né? Por exemplo, dá um exemplo com dinheiro. Vamos supor que você está endividado. Normalmente, pessoas endividadas, elas não sabem exatamente quanto elas ganham, ou às vezes sabem, né? Porque normalmente a pessoa endividada ela tem só uma fonte de renda, é o salário dela, né? Então ela sabe ali mal e mal quanto ela ganha, mas ela não sabe quanto ela gasta, né? Ela simplesmente quer comprar uma coisa, vai lá, pega o dinheiro e paga, né? Então a primeira coisa que uma pessoa que está endividada precisa fazer é botar tudo no papel. Quanto que entra de dinheiro no meu bolso, quanto que sai de dinheiro do meu bolso. Então você colocando, anotando as coisas, você consegue controlar. Tudo que você anota, você controla. A mesma coisa com o seu tempo. Se você anotar, eu faço tal coisa, sei lá, na hora do almoço eu levo 30 minutos para almoçar, ou eu levo uma hora completa para almoçar, né? Você anotando tudo, você tem noção da sua agenda, do seu tempo. Aí você consegue ver, aqui eu estou anotando que, sei lá, eu levo uma hora para almoçar, que eu levo 30 minutos para almoçar, né? Só que eu almoço ali do meio-dia até a meio-dia e meia. Só que eu sempre começo a fazer as minhas coisas a 1 hora da tarde. Então tem um gargalo de 30 minutos aí que eu estou desperdiçando com alguma coisa. O que é? Será que depois de almoçar eu não estou ficando, sei lá, deitado no sofá, fazendo a digestão? Não que seja errado, né? Mas você precisa ter o controle desse tempo, né? Você precisa ser realista. Então, por exemplo, às vezes as pessoas fazem ali direitinho a agenda, né? E esquece de considerar, sei lá, o tempo que você precisa para ir no banheiro, o tempo que você precisa para tomar um banho, o tempo que você precisa para comer, né? O tempo que você precisa para descansar. Às vezes, como eu falei, você almoçou e você precisa ali sentar no sofá e descansar um pouquinho, nem que seja 5 minutos, né? Respirar, não é? Termina de almoçar, levanta e vai continuar trabalhando, né? Todos nós precisamos desse tempo. Então, às vezes, você fazendo a sua agenda, você não considera esse tempo, né? E você precisa levar em consideração. Então, você tendo tudo anotado, você consegue metrificar o quanto de tempo você tem para fazer outras atividades. E você consegue ver, eu estou fazendo uma atividade que não é necessária nesse momento, né? Então, por exemplo, algumas coisas são atividades importantes, mas às vezes não são importantes nesse momento. Se a sua prioridade é aprender inglês, vamos supor, tem pessoas que têm o hábito da leitura, né? É um bom hábito, sem dúvidas é um bom hábito. Mas, se o seu plano é estudar inglês, aprender inglês em 2023, o seu tempo é escasso, talvez seja necessário você sacrificar, aí pelo período de 6 meses, 1 ano, sacrificar a sua leitura. Você ler um pouco menos ou parar de ler, né? Você vai se dedicar só a estudar inglês nesse momento, né? Talvez, se você, sei lá, se você faz academia, né? Se faz academia 1 hora e meia, 2 horas de academia por dia, talvez seja a situação de você diminuir. Vou fazer 1 hora de academia, né? Porque eu preciso de mais tempo para fazer inglês. Então você precisa ver quais são as atividades que você está priorizando acima do inglês, né? Lembrando, eu falei aqui no começo que, na verdade, não ter tempo é não priorizar, porque todos nós temos o mesmo tempo, certo? Então, eu preciso ouvir de vocês aqui. Coloquem para mim nos comentários quais são as maiores distrações que vocês têm, né? O que é que te faz perder tempo? É a internet? É a Netflix, né? Esses dois são os mais clássicos. O Instagram e o Netflix são as coisas que mais fazem a gente perder tempo, né? A gente fica lá desperdiçando o nosso tempo com coisas que não acrescentam em nada. O que mais tira o seu tempo, né? O que mais você pode, às vezes até coisas importantes, coisas justas de você fazer, o que você pode sacrificar para colocar mais tempo para estudar inglês, né? Tô vendo, o Luiz está falando, só reading não. Listening acho que é a principal skill, né, a principal habilidade. Então ele está falando que a leitura e a audição são as principais habilidades do inglês. Mas me diz aqui do tempo, a gente está falando sobre o tempo, né? Redes sociais, a Viviane está falando, redes sociais realmente são a maior distração da vida dela. Coloquem o que mais aí? Netflix, vocês assistem Netflix? Vocês assistem televisão todo dia, né? Eu tenho o hábito, por exemplo, a minha televisão está aqui do lado, né? O computador está aqui, vocês não conseguem ver, o computador está aqui atrás de mim, ou melhor, atrás da câmera, né, do celular, e aqui do lado, coladinho em mim, está a minha televisão, né? Então, por exemplo, durante a Copa do Mundo, eu estava com a televisão ligada 24 horas por dia, né? Assisti todos os jogos da Copa. Mas, eu até consigo me controlar, eu consigo trabalhar,
e assistir televisão ao mesmo tempo, né? Eu fico aqui trabalhando e mais escutando do que assistindo. Mas é uma coisa que eu tenho que ficar esperto. Eu preciso ficar esperto porque senão eu acabo me distraindo e fico só assistindo televisão, né? Eu fico aqui, ó, o computador aqui na frente, eu fico aqui só assistindo televisão, né? Então essa é uma coisa que eu preciso me controlar, né? Eu tenho o hábito de estar sempre com a televisão ligada. Agora está desligada por causa do barulho, né, que eu estou fazendo a live aqui. Mas assim que eu acabar a live, você pode ter certeza, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser ligar a televisão. E às vezes eu não estou nem assistindo, né? Só para escutar mesmo, sei lá, para ver alguma coisa, eu coloco uma série, um filme, aí de vez em quando eu dou uma olhadinha. Mas eu preciso tomar cuidado para não me distrair, né? Então aqui, ó, um exemplo que o Luiz deu. O WhatsApp é o que consome mais tempo. Verdade, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 WhatsApps, né? Eu tenho o meu pessoal e eu tenho um que eu uso só para os meus alunos, né? E, assim, o WhatsApp é uma coisa que se retroalimenta. Quanto mais mensagem você responde, mais mensagem chega de volta, né? Dificilmente, as pessoas às vezes não encerram a conversa continua se prolongando, né? Então, é uma coisa que, se você não se controlar, vai consumir muito do seu tempo, né? Então às vezes eu deixo, sei lá, reservado um horário do dia, ou às vezes até um dia da semana para responder todas as mensagens. Inclusive eu tô com uma porrada de mensagem atrasada aqui, né? Ainda nem dei Feliz Natal para todo mundo, recebi várias mensagens, mas ainda não respondi todo mundo, né? Então essa é uma grande distração. A Marlene está falando aqui, minhas plantas, olha só. Então, aí eu imagino que você deve cuidar delas, precisa regar, e você está falando plantas no plural, então deve ser bastante. É uma coisa que deve te consumir bastante tempo. Então é uma coisa que você tem que ficar atento e ver, será que não dá para eu priorizar um pouquinho mais o inglês, deixar as plantas um pouquinho de lado? Lógico, não vai deixá-las morrerem, mas de repente tentar fazer as coisas mais rápido, né? Então é isso, você pode não só organizar a sua agenda, mas tentar fazer as coisas mais rápido, né? É que essa não é a melhor solução, não é a melhor das soluções, porque a gente acaba vivendo muito acelerado, né? Então eu já tentei fazer isso, né? Fazer minha agenda e tentava encaixar várias atividades numa mesma hora. E aí você acabava vivendo numa loucura, né? Você até consegue. Aí eu lembro que segunda, terça e quarta eu conseguia fazer quase tudo que está na minha agenda. Segunda e terça, fazia tudo. Eu era um cara super eficiente. Quarta-feira, eu já até conseguia, mas era mais custoso, né? Com muito sufoco, eu conseguia fazer tudo que estava planejado. Quinta-feira eu já não conseguia, porque a energia já acaba, né? Se você vive a vida inteira no 220, correndo para fazer 1001 atividades, você não aguenta uma semana inteira, você não aguenta 7 dias, né? Chegava na quinta-feira eu já não conseguia, sexta-feira eu já chutava o balde, né? Sei lá, tinha 10 coisas para fazer, tinha que preparar a aula, dar aula, gravar a aula, ajudar os alunos, responder mensagem, responder e-mail, eu já fazia, sei lá, 2 ou 3 dessas atividades. Então, não é tão recomendável você tentar acelerar muito as suas atividades, né? O ideal mesmo é a gente substituir, priorizar. O Luiz está falando, atualmente o meu Anki está dominando o meu estudo em inglês. Só nas revisões passo o dia, né? Então, para quem não sabe, o Anki ele é um aplicativo, né, que se diz de repetição espaçada, né? Então ele fica mostrando as palavras que você já aprendeu para tentar ajudar você na memorização, né? E tem outros aplicativos também. Tem, por exemplo, o Duolingo, né? Tem outro que eu recomendo aqui, né? O Elsa Speak, que é meu parceiro aqui. Então, são aplicativos que ajudam? Sim, mas às vezes a gente tem que tomar cuidado para ver, eu estou realmente estudando ou eu estou fazendo porque é divertido, né? Então, às vezes esses aplicativos, até os aplicativos de aprender inglês, acabam consumindo tempo, né? Porque às vezes, vamos supor, às vezes seria mais interessante você dedicar mais tempo praticando a sua audição, né? Você pegar uma música no YouTube ou um vídeo e praticar a sua audição. Mas você estava fazendo atividade ali no Duolingo ou no Elsa Speak ou então até no Anki, e aí você acabou se distraindo e ficou muito tempo fazendo atividade porque estava divertido, né? E às vezes uma habilidade que você nem estava precisando praticar muito, né? Você precisava fazer outra coisa e ficou muito tempo naquela lá, certo? Então até os aplicativos de estudo acabam às vezes nos distraindo e consumindo o nosso tempo. O Paul, o nome dele está em inglês, o Paul, deixa eu ver aqui, Paul ok, quase que eu me distraí aqui com o seu nome, eu já entendi a pegadinha. Dá dicas sobre softwares, é isso? Você escreveu faltando umas letras aqui. Bom, eu já recomendei softwares, aplicativos, né, vamos dizer assim, eu já recomendei alguns, né, o Elsa Speak, o link para você fazer o download e testar ele gratuitamente, tá na minha bio, né, para você testar ele 7 dias gratuitamente. Você tem o Linguado, é o aplicativo que eu mais gosto para você conhecer pessoas do mundo inteiro e conversar. O site que eu usava quando eu estudava, o iTalk, ele ainda existe, né?
mas eu não sei como ele está hoje, né? Hoje eu acho que ele só tem função de professor particular. Na época que eu usava, ele tem uma função de comunidade, então os alunos entre si conseguiam interagir, né? Hoje eu não sei se essa função ainda existe. Que mais a gente tem? O Anki, particularmente, eu não gosto. Eu não acredito muito nesses aplicativos de repetição espaçada, certo? Eu não acho que é uma coisa que realmente dá resultados, certo? Eu acredito muito mais, não numa repetição espaçada, mas eu acredito numa revisão diária. Eu sempre percebo que eu tenho muito mais resultados assim e percebo que os meus alunos, quando fazem isso, têm mais resultados do que usando um aplicativo como o Anki, entendeu? A parte falou, o Duolingo é para quem está aprendendo, já sou intermediária para advanced, né? Então para ela já não é mais necessária. Mas o Anki, com áudio nativo, testando listening, contractions, connected speed, né, na verdade, e tentando praticar shadowing com sentences, por isso que demora para mim, certo? Eu tô vendo aqui que você tem todo o vocabulário, vamos dizer assim, né? O nome das coisas, das habilidades, dos métodos, né? Então eu vejo que talvez você esteja indo por um caminho, Luiz, que não é tão natural, né? Eu já falei aqui nos outros dias que a gente deve buscar um método mais natural de aprendizado, né? Não que algumas coisas que você falou aqui não sejam boas, né? Por exemplo, shadowing, eu digo que é exercício de imitação, né? Eu prefiro usar um nome mais simples que as pessoas entendem a princípio, assim, né? Então esse é uma boa atividade, sem dúvidas. Mas de repente tem que ver se o seu estudo não está muito mecanizado, não está muito de forma pouco natural, entendeu? Cadê? Qual que é a outra mensagem aqui? Você é Não entendi a sua mensagem aqui. Você é desenvolvido. Não entendi. Manda aí pra mim de novo. A Lady mandou um hi. Hello. Que mais aqui? How are you? I'm good. How about you? Deixa eu ver se tem alguma outra mensagem aqui antes de eu seguir com o nosso tema. Não, essa era a última. Certo? Então, é isso. Vocês precisam ver quais atividades estão consumindo bastante do seu tempo, né? Você também precisa organizar a sua agenda, o que eu falei no outro dia, né? Se você deixar para estudar no final do dia, vai ser muito mais difícil. Eu recomendo que vocês coloquem um horário de estudo na parte da manhã. Mesmo que você tenha que fazer algum sacrifício para isso, mesmo que você tenha que acordar um pouco mais cedo, ou de repente interromper o seu trabalho ali, né? Dar um migué no trabalho e começa a estudar, mas é muito mais interessante você estudar de manhã, você vai conseguir se manter muito mais organizado e frequente fazendo assim, do que deixando no final do dia, né? No final do dia, você vai estar cansado, estressado, né? Ninguém tem muita energia depois de um dia inteiro de trabalho. Então a probabilidade de você não estudar é muito grande, né? E aí depois você vai pensar, pô, eu não tive tempo de estudar. Na verdade, tempo você até teve, você não teve energia, né? Então não é uma boa estratégia deixar para a parte da noite, certo? Tô vendo aqui, eu vou tirar, temos um primeiro engraçadinho aqui na nossa live, né? Eu vou denunciar ele, para ele perder o perfil dele, que ele está falando coisas inadequadas para um público que está aqui querendo aprender inglês. Só me dê um minutinho aqui que eu estou bloqueando ele. Aí. Pronto, tiramos o engraçadinho da live. Então aqui a Paty falou: uso o English Pronunciation para ouvir a pronunciation do americano e... Opa, você escreveu tudo abreviado aqui, eu não estou conseguindo entender. E britânico instalei no Play Store. É um aplicativo, é isso? Um aplicativo que você ouve a pronúncia? Certo, maravilha. Que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. Então é isso, pessoal. É questão de organização. Então, revisando o que a gente estava falando até agora. Tempo é questão de prioridade. Todos nós temos o mesmo tempo. Todos nós temos as mesmas 24 horas, né? A questão de você conseguir fazer uma atividade ou não é você priorizar essa atividade, né? Então, por exemplo, você tem tempo para o seu trabalho, obviamente. Por quê? Porque é uma prioridade na sua vida. Então, normalmente, o que acontece? A gente pega as coisas mais importantes, né? Coloca na nossa agenda, no nosso dia a dia, e depois a gente vê o tempo que sobra para o inglês, né? Então eu recomendo que vocês façam o contrário, que você coloque a primeira coisa da sua agenda, o seu primeiro compromisso, você tenha o inglês, e depois você coloca as outras coisas, né? Por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava estudando vendo vídeos sobre investimento, né? Como economizar, como juntar dinheiro, e a pessoa falava justamente isso. Normalmente a gente recebe o nosso salário,
a gente paga as contas, né? A gente gasta, compra o que a gente quer e depois, se sobrar, a gente vê se sobrou e aí começa a economizar, né? Mas o pensamento deveria ser o contrário. Você recebe seu salário, a primeira coisa que você faz é: quanto do meu salário eu vou economizar? 10%, 20%, 30%, 40%, mais, menos, né? Então você vê quanto que você vai economizar, você pega aquilo, guarda em algum lugar, sei lá, na poupança, num investimento, em algum lugar que você não vai tirar, e aí depois você se vira para pagar suas contas, né? Então, primeiro eu tiro o que eu preciso, eu faço o meu investimento, né? Médio e longo prazo. E aí depois eu pago as minhas contas. E com isso você acaba reduzindo seus custos diários, né? E você aprende a viver com menos dinheiro, economizando para o futuro e viver com menos dinheiro. Então a mesma coisa você tem que fazer com o inglês. Ao invés de ver, deixa eu ver que tempo que eu tenho para o inglês. Não, primeiro você estuda inglês e depois você vê o tempo que você tem para as outras coisas. Certo? Aí você vai ver como você vai ficar mais eficiente e vai conseguir estudar inglês de fato, vai conseguir achar tempo na sua rotina, certo? Então é isso, tempo é questão de prioridade. Dizer eu não tenho tempo é a mesma coisa de dizer que eu não priorizo isso, isso não me importa, né? Isso não é a minha principal prioridade. Então é isso que eu quero que vocês façam. A lição de casa que eu vou deixar para hoje, dessa nossa última live, é você fazer esse seu planejamento. Quais são as atividades que você vai, eu vou dizer sacrificar, mas até sacrificar entre aspas, né? Porque, por exemplo, diminuir o seu tempo, que você fica vendo vídeos engraçados na internet, isso não é um sacrifício, né? Assim, é um sacrifício porque uma coisa engraçada que você vai deixar de fazer, mas você está fazendo por um bom motivo, por um investimento no seu futuro, né? Então, vale super a pena. Então, você vai ver quais são as coisas que você vai reduzir, que você vai começar a evitar, para evitar de perder tempo, certo? Eu quero que você faça isso e depois me manda no direct. Conta para mim o que é que você está diminuindo na sua vida para conseguir priorizar o inglês, beleza? Tô vendo aqui o Luiz falou, planejamento financeiro é isso, é o fio da meada, mas está cada vez mais difícil isso. Então é isso aí, é a mesma coisa, é a mesma forma que a gente precisa economizar dinheiro, você precisa economizar e dedicar o seu tempo, certo? Então é isso, pessoal, encerramos mais um dia de lives. Quero lembrar vocês que estou aqui de segunda a sexta fazendo 3 lives por dia, manhã, tarde e noite, né? Então nós estamos juntos no café da manhã, no almoço e na hora do jantar, e eu espero ver vocês novamente amanhã para mais um dia de lives, beleza? Então é isso, pessoal. Nos vemos amanhã às 9 horas da manhã. Um abraço e bons estudos.